Olá, oi. Eu sou a Lígia Franklin de Oliveira e eu sou, como eu sempre começo, uma das coordenadoras da Terra de Rudá, um grupo de desenvolvimento consciencial bastante atuante. E eu tô vindo conversar agora. Oi, Beth, oi, pessoal. Tô vindo conversar sobre a nossa próxima terça-feira, dia 25 de outubro. Nessa terça-feira existe uma situação astrológica importante que eu senti muita necessidade de conversar sobre ela, compartilhar sobre os seus significados, porque a gente está vivendo todo um período muito importante, né? Para a humanidade, na verdade. Não é só para o Brasil, a gente está sempre comentando isso na Terra de Rudá. Então, na próxima terça-feira, né, pessoal, por volta das 8 horas da manhã, aqui no Rio de Janeiro, mais ou menos, a gente vai estar vivendo um eclipse do Sol. O eclipse do Sol acontece quando a Lua se encontra no mesmo grau e signo que o Sol se encontra. Então, da Terra, o que a gente tem a impressão é que o Sol foi obscurecido pela imagem da Lua, sabe? E sendo que nesse dia 25 agora, existe uma força muito especial e muito potente, porque o Sol, a Lua e Vênus estarão todos ao mesmo tempo a 2 graus de Escorpião, todos no mesmo grau, 2 graus do signo de Escorpião, que é também uma potência, uma força muito poderosa, né? Escorpião. Então, todo eclipse é, é, é uma situação astrológica que chama atenção, além de astronômica também, né? Porque sempre oferece um certo espetáculo no céu que chamou a atenção de toda a humanidade ao longo dos séculos, né? Então, queria lembrar para a gente aqui também que um eclipse ele é sentido energeticamente. Quer dizer, existem situações concretas que acontecem a partir daquele eclipse, digamos assim, porque aquela energia ela fertiliza a possibilidade de certos acontecimentos, desde que a gente esteja precisando que vivê-los, né? Tem isso, né? Mas o eclipse é sentido, então, energeticamente, de forma mais intensa, nos países por onde ele é visível, na hora que ele acontece, né? Só que essa é uma situação que, apesar disso, ela envolve o planeta inteirinho, o planeta como um todo. Então, também nos outros países, né, há uma experiência ligada ao eclipse, só que é mais forte naqueles em que ele é visível. Esse eclipse ele não vai ser visto aqui pelo Brasil, tá? Mas isso não vai nos deixar de afetar psiquicamente, né? Por isso que eu estou fazendo essa observação. É importante a gente também, então, lembrar, gente, que sempre que ocorre um aspecto astrológico, o tamanho e a intensidade das manifestações, digamos, objetivas daquele evento astrológico vai depender, na nossa vida, aqui, vai depender do quanto nós estamos quitados ou estamos em débito em relação ao tema, ao assunto representado por aquele aspecto, que aquele aspecto quer dizer, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida coletiva. Isso acontece sempre em relação aos aspectos astrológicos importantes. Os antigos, eles temiam muito o eclipse do Sol. E não é para menos assim, porque a nível simbólico, isso representa situações em que há uma perda de lucidez, né? Há uma perda de consciência. A gente tem que lembrar que no nível simbólico, o Sol representa a força da nossa consciência, da nossa capacidade de enxergar as coisas com nitidez, não é? O Sol ilumina, é o dia que a gente enxerga as coisas. À noite a gente pode ter mais dificuldade para enxergar. Então, as coisas objetivas. Então, quando o Sol é a força que ilumina, que vivifica, né? E se ele fica obscurecido, a gente pode deduzir o que ele representa e por que os antigos tinham um respeito e um cuidado muito grande quando acontecia um eclipse nas suas vidas por aqui, né? Também queria lembrar para a gente
Os efeitos de um eclipse, eles costumam durar em torno de 6 meses, mais ou menos, é o que a maior parte dos astrólogos considera. Então, não é só naquele dia que aconteceu o eclipse. Claro que no dia do acontecimento as coisas tendem a ficar mais intensas, mas às vezes não. Às vezes aquilo fica reverberando nos 6 meses à frente, tá bom? É bom a gente saber disso também. Bom, obrigada aqui, que o pessoal está entrando, conversando um pouquinho, né? Além disso, eu acho que intensificando o tamanho desse desafio representado por esse eclipse do Sol no dia 25, né? Do desafio astrológico, né? Astronomicamente não se considera assim, nós temos que o Plutão, que é o grande regente de Escorpião, vai estar fazendo uma quadratura, que é um aspecto de dificuldade exacerbada com o Sol, com a Lua, com a Vênus, né? Então, né, isso exacerba, é como se colocasse em negrito, digamos assim, no céu, uma chamada de atenção para os assuntos que envolvem esse eclipse e tudo o que ele quer dizer nas nossas vidas. Além disso, Saturno vai continuar fazendo a sua quadratura com Urano, que ele já vem fazendo, mas que também é um desafio, né? Saturno e Urano em quadratura representa aquele combate entre aquilo que é velho e desgastado e descolado do Dharma das coisas, do Dharma na nossa vida, né? Que entra num conflito e não quer sair, digamos assim, né? E que enfrenta o que seria renovação, criatividade, o que seriam gestos de consciência da gente ir além daquilo que a gente conseguiu ir até agora, no sentido construtivo da coisa, né? Então, esse aspecto também continua vigorando, né, trazendo para nós esse desafio, né? O motivo que me fez, né, num sábado, resolver conversar com vocês sobre esse assunto, eu não gosto de ser mensageira do apocalipse, né, gente? Não gosto mesmo. Mas eu tenho certeza que é uma coisa que norteia a minha vida todinha. E que faz, inclusive, eu ter esse trabalho todo que eu tenho. Meus cachorros estão querendo participar da nossa conversa, né? Vocês estão notando. Eu tenho 5 Golden Retrievers, eles estão brincando, na verdade isso é uma brincadeira entre eles. E aí eles não estão parando ali de conversar e de brincar. Bom, então, como eu estava dizendo antes, eu não quero ser a mensageira das dificuldades em pleno sábado, mas eu tenho uma coisa certa na minha vida, que a consciência é o que nos salva e é o que cria a vida, é o que nos permite criar a vida, a nossa vida e a vida em torno de nós. A função desse céu astrológico, pessoal, é provocar a continuidade, isso que eu acho que é muito importante a gente saber, é a provocação de uma continuidade de uma etapa do processo de cura da humanidade, sabe? De uma forma muito intensa, sabe? Vocês sabem que eu sou médica de formação, eu trabalhei como médica pediatra há muitos anos, né? Até deixar e mudar a minha profissão, né? E trabalhar com astrologia, como psicoterapeuta, enfim, ter o trabalho que eu tenho taróloga e até com as medicinas tradicionais, a medicina chinesa também. Mas eu comparo esse momento que a gente está vivendo quando o momento que a gente precisa curar um furúnculo, né? É preciso drenar, é preciso espremer, é preciso fazer isso para o pus que está retido lá dentro sair. Caso contrário, ele vai se espalhar, além de causar uma dor gigantesca que não vai passar, ele vai se espalhar completamente por todo o corpo da pessoa e ela pode chegar a causar uma infecção gravíssima. E enquanto não se faz isso, o antibiótico não dá conta sozinho, quando já existe um pus lá dentro. Então, para o pus sair, né, é preciso esse procedimento, que geralmente é muito doloroso. A anestesia não pega direito, sabe? Seja para abrir mesmo ou para tentar espremer, fazer a drenagem. Então mas é uma coisa necessária. Eu acredito que a gente está vivendo isso e que esse eclipse, ele é mais uma sinalização para a gente tomar consciência,
sabe? É desse momento, assim. Bom, e aí? Acontece que quem está fazendo o procedimento para drenar o pus também tem que se cuidar muito, viu, gente? Naquela hora. Porque senão, na hora de viver aquilo, a pessoa pode se contaminar. Quem está ajudando a curar aquilo, né? Então, pode ficar contaminado. E a gente precisa saber disso, né? Porque nós estamos fortemente nessa fase de espremer o pus. Para isso, é preciso, então, como é que a gente lida com isso? Com coragem, né? Tem que ter coragem. Tanto quem se submete né, para ser curado, né? Mas quem faz, quem age em função da cura, tem que ter coragem para fazer, tem que ter conhecimento, tem que ter sinceridade nesse momento, sabe? Adequação também, né? Imagina, vai abrir uma coisa para tirar um pus, abre um corte gigantesco, arruma outro problema. Então, muito cuidado e muita paciência também, sabe? Para fazer as coisas bem feitas na nossa vida e no entorno. Esse eclipse, o que eu queria dizer para vocês é que ele tende a se manifestar através de transbordamentos emocionais, então. Transbordamentos de emoções que foram contidas, que não foram elaboradas, que é o resto de coisas vividas para trás, tóxicas, e que se acumularam. Exatamente o pus, né? A Lua, astrologicamente, representa o corpo emocional, que vai estar ofuscando o Sol, como a gente falou, né? Por isso, esses transbordamentos emocionais, eles podem ser agressivos e destrutivos, que é o pus das feridas. A gente deve saber também que a Lua também fala das situações familiares. Então, situações familiares difíceis podem emergir nesse período, sabe? Porque essas situações estão mais sensíveis a esse processo de transformação, mas é um processo de pressão pela transformação. E a gente precisa, então, ter consciência disso também. Além disso, no próprio planeta, atividades tectônicas vão ser estimuladas, como os vulcanismos, o movimento das placas tectônicas com as suas consequências. Essas coisas eu queria só lembrar que podem acontecer ou não. Isso assim, a astrologia não é um conhecimento determinista, tá? Vai depender muito daquilo que eu falei, do estágio de consciência que a gente se encontra, né? Pessoas, às vezes, eu vivo falando isso, pessoas às vezes vivem trânsitos astrológicos muito difíceis e não acontece coisas tão difíceis na vida delas porque elas já andaram resolvendo aqueles assuntos daqueles trânsitos antes, né? Então, quando o trânsito chega, não tem tanta coisa assim para ser revista, para ser vivida, tá? Bom, esse eclipse também pode se manifestar através de situações sociais agressivas, então, que é a Lua, sabe? Destrutivas, sabe? No entanto, só para repetir mais uma vez, né? A força dármica desse eclipse é a despedida, né? É marcar o tempo da gente se despedir de velhos padrões que não ressoam com um ser humano mais consciente. Só que a gente está vivendo a fase desse processo, uma fase desse processo, ainda a fase difícil, sabe? E isso é que, senão eu tenho ouvido as pessoas, não aguento mais, está tudo muito ruim. Gente, a gente sabe, a gente tem que ter a maturidade de saber o que está vivendo e fazer a nossa parte o tempo todinho, né? Então, mais do que nunca, minha gente querida, quem tem um percurso de busca, de autoconhecimento, de busca espiritual, necessita se cuidar muito, em primeiro lugar. Precisa saber o que a própria pessoa, o que vocês, o que eu, o que a gente necessita para trabalhar as nossas próprias sombras, para que a gente possa se despedir delas o mais rápido possível, mas o mais rápido possível, porque a gente sabe que esses processos também têm seus tempos, mas é não deixar passar. Eu acho assim, a gente tem que estar nesse período meio obsessivo, ou meio obsessiva, em manter a coerência entre o que a gente fala, o discurso e o nosso ato. Isso só é possível se a gente se despedir daqueles padrões lá que representam dentro da gente o furúnculo, o pus, sabe? Fechadinho. Bom,
Eu acho que a gente está num tempo que precisamos ficar cansadas e cansados de ver mentiras repetidas e pessoas que repetem exatamente aquilo que criticam e que dizem combater. Essa questão da coerência é fundamental nesse processo todo, né? Porque é o exercício, sabe, do que para que a gente está aqui nesse momento. E olha, pessoal, o Dharma não é burro, a gente não engana o Dharma, sabe? É isso que muita gente no mundo não compreende, sabe? Não adianta dar uma desperto, não resolve, mais cedo ou mais tarde, sabe? Todo mundo vai ter que se rever. Você pode só empurrar com a barriga. Então, nós aqui temos uma responsabilidade imensa de nos mantermos íntegros nesse momento. Mantermos íntegros é um leque amplo, né, pessoal? Então, nada de depressão nem de desistência, porque a gente está no meio de uma luta. Então, não pode. Nem de gastar energia, sabe? Sabe aquela energia que vai para o ralo, que não constrói nada, né? Como é que a gente gasta essa energia nesse momento? Primeiro, a gente não olhando para a gente, não assumindo a nossa parte. Segundo, é querer responsabilizar os outros. E depois, é querendo convencer as pessoas em volta numa doutrinação a qualquer preço, sabe? É quando a pessoa já demonstrou que ela não está com capacidade de enxergar como você enxerga. Seja porque ela está em outro estágio de consciência, seja porque ela é diferente de você e ponto, sabe? Então, isso é uma energia que vai para o ralo. E nas relações familiares, isso é muito importante agora, sabe? Não significa você aceitar o inaceitável. Você está apropriado de você e você sabe o que tem valor para você, né? E eu não estou falando realmente só de política, eu estou falando das relações de afeto também, principalmente as familiares, que a gente está vendo que nesse eclipse a coisa vai ficar muito ativada. Já estava, né? Semana passada o tema do tornar-se presente, do nosso trabalho pessoal, referente ao céu astrológico, já estava trazendo esse assunto das relações pessoais, casamento, família e tudo mais, né? Então, a gente não pode, a gente tem que cuidar da gente de não repetir os tais padrões sombrios que não queremos ver existentes no mundo, né? Mas é preciso saber que o inconsciente coletivo está muito denso, né, pessoal? A gente sente, eu sinto a flor da pele, né? E está muito contaminante, a energia está muito contaminante também. A gente, de repente, fica se sentindo cansado, irritado, pesado e às vezes despeja no lugar errado, se não tomar consciência. A gente começa a avaliar, às vezes, a nossa vida, as situações que a gente está vivendo, pessoais, de uma forma contaminada por essa energia densa também. Então, cuide muito da sua limpeza energética. Não é ficar morrendo de medo dos outros, mas a limpeza energética é responsabilidade nossa também. Então, se não estiver chovendo, que hoje aqui no Rio acho que começa uns dias de chuva novamente, né? Mas sempre que possível, pega um pouquinho de sol, sabe? Se expõe ao sol. O sol limpa, né? Tem raios ultravioleta que são de limpeza física e espiritual também. Evita o excesso midiático, né? A energia dessas telinhas, que de um lado são maravilhosas e de outro lado acabam também nos drenando, né? Um olhar muito especial para boa alimentação, sabe? Para as folhas verdes, que são super alimentos de limpeza também. Para tomar muita água, sabe? E a água é muito presente, os banhos de todos os jeitos, de mar, de cachoeira, de rio, mas de beber muita água o tempo todo, né? E de não estar com pessoas que a gente percebe que estão intoxicadas nesse momento, quando você estiver se sentindo mais vulnerável, mais cansada, mais cansado, enfim, saber ter uma delimitação, né, com quem você vai estar nesse momento, que não é não poder se relacionar com o diferente, mas é ter um cuidado, né, da gente saber, nesse dia eu tô precisando me recolher para me restaurar as forças e se dá isso, sabe, com consciência, não depois que estourou, que teve insônia, que não conseguiu dormir, enfim, né? Então, o nosso gesto agora, que eu queria dizer para vocês, é de sabedoria e firmeza, né, nas nossas posições, mas com sabedoria, com adequação o tempo todo, com as pessoas que nós amamos. Então,
A gente sempre pode dizer aquilo que a gente sente de verdade, que a gente pensa, mas mantendo aquele bom senso, né? Sem querer doutrinar ninguém. Semana passada eu fiz um reels pequenininho aqui sobre essa questão, que a gente pode falar tudo que a gente sente e pensa de verdade, na sinceridade, mas tem que se trabalhar para poder saber como, né? Para que a gente não acabe jogando fora a água suja que deu banho na criança e a criança junto, né? Então, essas coisas que constituem a sabedoria. E mais, se quem tem lucidez, que está nesse caminho de procura, nesse momento desiste ou se perde na própria sombra, isso é a vitória da grande sombra do mundo, né? A grande sombra da humanidade, sobretudo, né? Então, a gente tem que estar atentos, assim, com essa consciência. A gente fala muito guerreiros da luz, pois é isso mesmo. Nesse momento é isso mesmo. Tá? Também a gente precisa saber que a etapa do processo é essa e que o processo é longo. É de longo prazo mesmo. Né? E vai além das eleições, da política, da guerra lá, da Rússia, da Ucrânia e das outras guerras todas que existem. Vai além de tudo isso, gente, sabe? Então, mais uma vez, né? Tudo o que está acontecendo, e esse céu astrológico, esse eclipse, é para ser entendido como o nosso trabalho, sabe, encarnatório. Entendido esse trabalho para o Brasil e para o mundo também. Aqui no Brasil, independe totalmente do resultado das eleições presidenciais, inclusive, sabe? Porque a sombra da cisão já existia antes, era o tal pus que não aparecia, só que tem se tornado cada vez mais manifestada, cada vez mais visível a sombra da cisão, né? E ela, como qualquer sombra, no Brasil e no mundo, e na nossa vida pessoal, dentro de nós também, ela sempre fica lutando e vai continuar lutando para manter o seu domínio, sabe? Sobre as pessoas e sobre o coletivo. Então, a minha fala agora é para que a consciência da nossa responsabilidade espiritual, por estarmos vivos nesse momento do mundo, jamais nos dê medo, jamais nos dê desistência, desilusão, decepção atroz, cansaço, sabe? A gente tem que se cuidar para não ficar exaurido mesmo, né? Por isso que eu falei do cuidado pessoal. Mas nos fortaleça, que a dificuldade nos fortaleça para expandir em nós a ação lúcida, sabe? Por quê? Tem o eclipse, mas depois o eclipse passa, a lua sai da frente do sol. Isso também significa que esse momento é uma etapa e que a gente precisa saber, sabe? E aí que cada um de nós fortaleça a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência mental, a nossa inteligência corporal e a nossa inteligência intuitiva. Nós temos essas 4 inteligências que precisam estar muito vivas dentro de todo ser humano. E todo esse processo, no fundo, é para vivificar a manifestação dessas 4 inteligências em equilíbrio em nós. Aí, minha gente, o processo de cura e regeneração vai poder avançar e ser concluído no seu devido tempo. No seu devido tempo. Como eu digo sempre, a gente diz na Terra de Judá, no nível pessoal, às vezes a gente fica achando que a gente já integrou as nossas questões e que ainda estão acontecendo dificuldades e a gente fica irritado. A gente não pode fazer isso, não. Tem um relógio dentro da nossa alma que sabe mais do que o nosso ego às vezes percebe. E quando a gente ainda não conseguiu chegar no resultado que a gente deseja tanto, é porque há uma necessidade para isso. Então, dia 25 é o dia do eclipse, é um bom dia também para a gente dirigir nossas intenções exatamente para a nossa lucidez, para a nossa capacidade de drenar o pus e para todo mundo, na verdade, para todos os seres no planeta, sabe? Além dos nossos atos concretos na vida cotidiana serem mediados por todo esse saber, por toda essa percepção, tá, minha gente? Não é à toa, a gente está se aproximando aí, inclusive, do dia das bruxas e bruxos, que no fundo eram os alquimistas do passado, os grandes transformadores, os que conheciam as leis da vida, da natureza, né? Então, vamos fazer uso de tudo isso, sabe, para a gente restaurar
o humano e o divino em completa integração dentro de nós. E a gente tem a honra de estar participando desse momento. Bom, muito obrigada pela companhia de vocês. Que a gente tenha um final de semana restaurador de forças. E eu acho que eu tenho adotado muito aquele comprimento do Avatar, porque aquele filme ele faz uma síntese muito linda, eu acho, e muito inspiradora. Então, queria dizer para cada um de vocês que estão aqui comigo, eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você. E vamos sair por aí, vendo os seres, as pessoas, as situações e as coisas. Tá bom? Um beijo grande, firmeza, coragem, delicadeza e centramento. Tá, gente? A gente se fala a qualquer hora. Qualquer hora eu tô de volta. Obrigado muitíssimo por esse papo. Beijo, beijo.